nossa missão. Fazemos isso com coração. Poder dizer que estamos juntos no seu dia a dia, sempre ao seu lado. WIC Telecom, porque nossa vida é conexão. WIC Telecom, WIC Telecom, porque nossa vida é conexão. Mais que internet, a melhor opção pra sua casa ou empresa é a solução. Liberdade é estar conectado. WIC Telecom, uma boa conexão muda tudo. WIC Telecom, WIC Telecom, porque nossa vida é conexão.
Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui com 3 colegas da maior amizade possível, com colegas do Colégio Batista, e nós vamos chamar esse programa hoje de Amigos para Sempre do Batista, 1900, turma 1979. E vamos começar apresentando aqui João Inácio Lima de Souza, graduado em odontologia, foi da minha turma, mestrado em 96, doutorado em 2000 na USP, é professor da Universidade Federal do Maranhão, do curso de odontologia há 32 anos. Serviu o Exército como oficial na área de odontologia e é cirurgião dentista ainda na Secretaria de Saúde do Estado. Foi presidente da Associação Brasileira de Odontologia, ABO Maranhão, e secretário do Conselho Regional de Odontologia também do Maranhão. Vou chamá-lo de João Inácio. Outro também, Antônio José Soares Ferro, estudou no Colégio Batista também. Esqueci de dizer que João Inácio também é do Colégio Batista, mas estudou. Desde o primeiro ano primário até concluir o segundo grau em 79. É formado em Direito, é advogado de 84 até 90. Trabalhou na Coterma, Companhia de Terras do Maranhão. Trabalhou na Companhia Progresso do Maranhão, na Codagro, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Maranhão, no IPAM. Trabalhou demais, hein, meu irmão? Porra, bastante. Instituto de Previdência do município de São Luís, no TCE, Tribunal de Contas do Maranhão, e na Secretaria de Fazenda, prestou concurso para auditor, onde exerceu os cargos de assessor jurídico, coordenador de processos fiscais, perito tributário, delegado da substituição tributária e comércio exterior, até o ano de 2019, quando já se aposentou. Graças a Deus. E temos também Antônio José Garcia Pinheiro, meu colega também, é médico, né, graduado em 85 pela Universidade Federal do Maranhão, residência em cirurgia geral no Hospital Dutra. Foi primeiro tenente médico do Exército. É também advogado, não vou ler a OAB dele, graduação na UFMA de 92 a 99, pós-graduado em Direito Tributário. Também é ator, DRT número tal, desde 2015. Fez 30 peças teatrais, 8 filmes, 4 comerciais e 2 videoclipes. Também é músico, cantor, compositor. Amar Sombras, né? Pseudônimo Dongá. 366 músicas compostas, 175 gravadas, 65 pela banda Reprise. Acho que todo mundo lembra da banda Reprise. E 6 álbuns gravados. O 7º está agora e chama Entre Nós, vai ser lançado aqui, compromisso já nosso. E eu, Paulo de Tarso Carvalho, sou também graduado em odontologia, fiz especialização, mestrado, fui funcionário do governo do estado do Maranhão, da Secretaria de Saúde também do município de São Luís, fui funcionário de NPS, na época NPS, fui também membro da Associação Brasileira de Odontologia e também do Conselho Regional de Odontologia. Estamos aqui, os 4 colegas que começamos no Colégio Batista, para contar para vocês várias histórias pertinentes, hein? Pertinentes. E Vamos tentar. vamos tentar. E os colegas que já foram no Colégio Batista, que saíram depois de 79, que quiserem se inscrever, quiserem fazer comentários desse programa depois e quiserem contar suas histórias também aqui, nós estamos abertos aqui com o programa Conexão Diálogo. Vamos começar aqui com Antônio José Soares Ferro, mais conhecido por Ferrinho. Ferrinho, quais são as tuas primeiras lembranças do Colégio Batista? Paulo, bom dia a todos. E é um prazer, não só pelo convite, mas pela sexta-feira a gente está reunido aqui. Aqui no off nós já rimos bastante e eu
seria bem legal a gente levar esse podcast dessa forma, né? Que a gente sempre soube é, levar tudo de uma certa forma. Quando é para ser sério, é sério, quando é para brincar, é brincar. E eu acho que isso é tão legal que nos levou a quase já 50 anos de amizade, né? Mais, eu acho que dá Dá mais, né? 57, 57 57, anos de convívio, né? eu estava começando aqui antes do João chegar e falando que eu entrei no Colégio Batista em 1969, no primeiro ano primário. Lá já estavam o João Inácio, já estava você, já estava a Garcia, né? Que chegaram desde o primário, com aquela lancheirinha bonitinha, com pão com. Com Qual era o ovo, o pão com O ovo, goiabada, goiabada, entendeu? Nescau. Nescau. Que Nescau? Não tinha Nescau nessa época. Tinha, rapaz, já Tinha tinha, Nescau? tinha, Era, já tinha, não tinha. tinha, né? tinha, não tinha o Não saquinho, tinha, né? Ah, Tinha mas que pois é. fazer. Isso aqui era o flau. Era. Então eu cheguei, então eu cheguei no primeiro ano primário, né? Já sabia escrever algumas coisas, tal. E oriundo de uma escola pública, né? Que eu estudei no Ana Adelaide Belo, quer dizer, estudei. Eu fiz um primeiro ano primário no Ana Adelaide Belo, mas minha mãe me botou para repetir o primeiro ano primário no Colégio Batista porque eu era muito novo para fazer já o segundo ano, né? Eu entrei muito cedo na escola. Eu acho que ela queria se livrar de mim em casa e me botou para estudar desde cedo. Provavelmente. É, provavelmente. E aí eu saí do Ana Adelaide Belo e fui para o Colégio Batista. E não deixa de ser um impacto na vida da gente, né? Não deixa de ser um impacto porque você é uma criança, você tinha um círculo de amizade que você cria e acha que esse círculo vai durar a vida toda. É pena que a gente não lembre de todo mundo, né? Às vezes eu Sim. fico impressionado quando alguém diz, tu lembra de fulano, tal, e eu de porra, quem é fulano? Não, né? Às vezes encontra tal. Então, assim, o meu primeiro passo no Colégio Batista foi aquele de espanto. Primeiro, era uma escola pequena que eu estudava na Andrade de Belo, passei a estudar numa escola grande, né? E como eu morava próximo à escola, aquele ir e voltar todo santo dia, né, era uma coisa bem interessante, né? E o começo foi esse, né? Para mim foi esse no primeiro ano primário. Não lembro o nome da professora. Eu acho que se vocês lembrarem seria bom. Também não lembro dos amigos da- do primeiro ano primário. Eu já vou lembrar do terceiro ano para frente, que eu já me lembro de Garcia, né? Eu já me lembro de João Inácio, eu já me lembro de outros que se Sidney. fizer, Sidney ia comigo, na verdade, para a escola, porque a gente morava próximo, né? Então a gente às vezes ia junto, né? Com uma bolsa desse tamanho, que eu não sei como diabo é que a gente que andava Era, com aquilo. era. Então, esse é o meu início no colégio. Eu acho que os outros colegas aí devem ter uma João outra. Inácio, quais são as tuas primeiras lembranças do Colégio Batista de 67? Nossa, aí. Olha, o Colégio Batista, ele entrou na minha vida por uma questão até logística, É, porque o meu pai tinha, vocês se recordam, né? Um comércio de autopeças, né, que era o Murilo, e depois mudou a razão social para João Paulo Autopeças, e nós residíamos, inicialmente eu morava no centro, ali Mesmo? até os 5 anos de idade. Quando eu iniciei no Batista, eu estava de mudança do centro para o Monte Castelo, porque nós morávamos ali na Regente Braulio, aquela rua que fica ali na fonte acho que é a fonte das Pedras, né? Ali perto do Mercado Central. Sim, sim. E papai ainda não era o próprio comércio dele, ele era gerente de uma loja naquele edifício Sala, que fica ali em frente ao Bradesco, ali da Magalhães de Almeida. Sim, sim. E eu me lembro que a gente tomava condução, na época eram umas Kombis, Sim, para ir tinha, lá tinha. para o João Paulo, que para nós crianças era uma viagem, né? é. E aí depois nós mudamos para Monte Castelo, que ficava bem mais perto, dava até para ir andando. Então me recordo do que ele falou da lancheira, me recordo nitidamente aqueles primeiros dias que a escola está cheirando a tinta nova, aquela coisa do material escolar novinho, enfim, e o Colégio Batista sempre foi muito primoroso pela É. organização, né, pela qualidade do ensino, pela disciplina, né? Então, me lembro, assim, um bom convívio com os colegas, aquele respeito absoluto às professoras, né, nossas segundas mães, assim éramos orientados, né? Pena que isso hoje já não é com frequência,
Mas são basicamente essas, assim, aquela escola que embora tivesse uma orientação religiosa evangélica, respeitava a todos com as suas diferentes convicções religiosas. Então, quando hoje eu escuto esse discurso de ser plural, eu cresci com Sendo essa, plural. sendo plural, Não sendo é nenhuma novidade e para nós. fundamentalmente sendo educado pelos meus pais a respeitar as pessoas, independente de qualquer aspecto que eu não vou entrar no mérito, que isso é mais lá para frente. Certo, É, certo. Mas, Garcia, mas Garcia, são tuas primeiras lembranças do Colégio Batista. Paulinho, antes de tudo, uma honra, um prazer estar aqui Nossa, contigo e com nossos dois grandes amigos, né? De longas datas, né? Desde os 5 anos de idade, eu, João Inácio e Paulinho, e aos 7 com Ferrinho, né? Então, como o João Inácio muito bem falou, o Colégio Batista era a própria, o próprio hino do Colégio Batista diz que é um outro lar que na vida exatamente. encontrei. Então a gente sentia de fato como se nós estivéssemos em outro lar, né? E daí o respeito que o João Inácio muito bem falou por nossas professoras. Eu lembro da professora Dalva. professora Dalva, ela Dalva, esteve conosco, né? professora Nós Dalva, fizemos Professora Marli, professora Marli, professora Marlene Cerveira, irmã de Marlene, Nádia, né? Nádia, É. Nádia A maravilhosa. professora Dalva esteve com a gente ali naquela comemoração do Casa da nosso. Joja, Isso, é, isso, isso. ela teve lá. Nós comemoramos 50 anos de 50 anos de abecedário. abecedário, exatamente. Isso é só para as pessoas se informarem, lembrarem, né, do que nós estamos falando. E Só uma lembrança, nós estamos falando do Colégio Batista Daniel de Latouche, né, É. lá no João Paulo. isso. Não é o Ludovicense. Não é Ludovicense, é o Colégio Batista Daniel de Latouche, que foi fundado em 1957. Certo? Vamos lá, Garcia. E uma das primeiras, se não a primeira lembrança assim, que me vem à mente, João Inácio Ferrinho, tinha uma coleguinha que sentava na minha frente, cujo cabelo era maravilhosamente cacheado. E aí, Isso é que é uma lembrança o que eu fiz? Eu tô rindo do detalhe. do detalhe. né? Eu peguei a tesoura, peguei um cachinho daquele e cortei o cachinho daquele. Meu Rapaz. Deus. Paulo, ele já era maníaco desde Foi a primeira vez que mamãe teve que ir lá no Colégio Batista. Não, É sim, logo no comecinho. Que idade, pô, tu lembra? 5 anos, no jardim. É no jardim. Como é que é? Velho jardim de Ele infância. começou cinco anos. colecionando cachinhos, agora é calcinhas. E que mais? Bom, as primeiras lembranças que eu tenho do Colégio Batista é o primeiro dia de aula que eu fui lá, que minha mãe me levou, né? E eu com uma lancheirinha branca e azul, passadinha aqui. Tu querias que fosse cor-de-rosa, mas na época não Não, podia. uma branca e azul, um avental, não sei se vocês se lembram do aventalzinho, Bordadinho o bordadinho o nome e tal, isso. que a gente usava na hora do lanche para não se sujar. E A camisa branca e uma calça verde, Calça assim. não. Caque. Era short. Não, era calça Não, curta. era calça curta, Era é. calça É. curta. Que era bermuda. Né? Que era assim, não era nem caque, era um verde quase desbotado, não é? Verde claro. E a gente sentando naquelas cadeirinhas baixinhas das mesas, né? E me lembro da professora, que na época ela era a diretora, a professora Veroísa. Sim, A Veroísa tocando uma sinetinha quando faltava a energia da sirene lá, alta, né? Ela Isso. tocando um negocinho de metal, batendo, tem por recreio e tal, por hora do lanche. São as primeiras lembranças. E lembro também do armário que tinha na sala lá, que a gente colocava Sim. A as lancha. lancheiras, o que Tipo fosse lá. escaninho, assim, Isso, né? exatamente, Aquela- exatamente. A gente sentando lá, e me lembro da minha mãe indo embora, e eu... Chorando. Não. Não chorou? Eu vejo, às vezes, por exemplo, hoje, crianças que são levadas a primeira vez, a criança chora, né? Também elas vão para a escola com 3 anos. Com 3 né? 3 anos. É. A gente já estava com 5 anos, já entendia de nada, mas sabia que tinha algumas convivências lá. Essas são as primeiras lembranças que eu tenho. E do pátio eu me lembro daqueles cavalinhos de madeira lá, que a gente ia para lá na hora do recreio. Pé da mangueira. Tinha os Exatamente. desafios para quem derrubava quem. Exatamente. Então são as primeiras lembranças que eu tenho, assim, de colega, Garcia, Lucídio, que não está aqui Lucídio, conosco, mas está em Manaus lá. Vulgo orelha. Vamos mandar para ele esse Ele programa vai gostar aqui, muito. né, para ele ter lembranças também.
São as minhas primeiras lembranças do jardim, né? Agora vamos para o primeiro ano, foi quando tu entraste Né? lá, tu Primeiro, falaste. como eu falei para vocês, a minha lembrança do primário, eu tenho a maior lembrança a partir do terceiro ano primário para frente, Sim, porque você já escrevia melhor, né? sim, E eu aprendi a escrever com régua. Essa é uma coisa que me marcou assim, e eu lembro bem de Lauristo, colega nosso do meu sim. lado, e ele me olhou Já escrevendo com régua, falecido, porque eu hein? não, É. e eu não conseguia fazer letra normal, cursiva. E ficava puto com aquilo porque a gente fazia ortografia, né? Tinha aquele caderninho de ortografia e eu não conseguia fazer. Aí eu, um dia, não sei por carga d'água, eu peguei uma régua e comecei a fazer com a régua. E passou isso para praticamente guiou minha vida com relação a escrever reto, porque eu botava uma régua aqui e Lauristo olhava do meu lado e disse, pai, isso aí é legal, né? Eu digo, bora. Aí a gente começou a escrever com régua. Era uma coisa que me chamava muita atenção. A outra é como a gente gostava de escrever. Sim. A gente não tinha preguiça de escrever, né? Isso aí eu acho que foi uma das coisas assim que mais me marcou, de gostar muito de escrever, gostar de ler, né? Eu não vejo hoje, eu vejo meus filhos hoje é uma dificuldade para pegar um livro para ler alguma coisa. Eu acho que isso, Ferrinho, me permita um claro, complemento. Eu estava lembrando que nós tínhamos um caderno de vocabulário, vocabulário, Tinha. né? Que a vocabulário, professora lançava um é. vocábulo, geralmente dois, três, e você na próxima aula tinha que trazer o Sim, significado da palavra, Era. ortografia, e aí era. Gente, a gente manuseava, eu não sei se vocês lembram, a gente manuseava dicionário, Ah, sabe? A gente gostava As daquela coisa e tal. enciclopédias. Uma coisa que eu queria aproveitar que o Garcia falou a respeito do hino, a gente gostava de ir para a escola. A sim. gente não tinha aquela coisa de dizer que a gente não queria ir para a escola. Eu me lembro de poucas vezes ter gaseado aula, já no terceiro ano, no segundo ano, já aquela coisa ali. Mas assim, a gente não gostava de gasear a aula, a gente gostava da aula, a gente gostava da companhia dos colegas e tal. Então, assim, o primário me marcou justamente por essa coisa de aprender, de gostar muito de, sabe, de escrever, de ter o caderno organizado, duas cores, três cores, né? A gente usava aquela coisa assim, e era muito legal aquilo dali, né? É. E é uma coisa que eu gosto muito É, de ter é, como memória. nós somos da mesma classe social, socioeconômica, mesma coisa. Então, provavelmente os nossos pais diziam assim: a única coisa que a gente deixa para vocês É, é educação, né? Instrução lá, e sim, educação de família e tal. Então, eu me lembro da minha mãe, eu dizia: mamãe, eu não quero ir hoje porque eu tô com dor de cabeça, toma remédio lá. Lá toma remédio. lá tem. Não tinha escapatória de negócio, meu filho fica aqui porque ele tá. Não, ia para a escola de qualquer jeito. Bom, mas nós estamos no primário. Quais as tuas primeiras lembranças do primário? Entre o primeiro, que naquela época é Sim, diferente de hoje, né? sim. Primeiro ano primário e quarto ano primário. Até hoje eu nunca me acostumei com isso. Eu ainda não entendi como É. é, eu nem entendo como é mais. Eu me recordo que tinha uma coisa que chamava muita atenção também, vocês vão se recordar, que o primário era pela manhã É isso, e o eu estava lembrando ginásio e o disso. é. científico era à Era tarde. pela tarde. Lembro. Então, às vezes, os colegas do meu irmão era 3 anos na minha frente, né? Murilo. Então, quando ele já estava no ginásio, ou então eles iam praticar esporte pela Uhum. manhã, e a gente ficava olhando ali os molequinhos todos loucos para Para pular. alçar esse voo, É, né? estudar de tarde. Isso. E lembro, assim, outra coisa que é muito engraçada, que era um luxo você comprar o lanche na cantina. Você entendeu? Dona Helena, Dona né? Helena. Picolé do seu Zé. Picolé Sim, do seu Eu Zé. lembro eu lembro do seu Damião, lembro do seu Zé, lembro de Dona Helena. Todos eles, são muito gratos a todos eles. João Então, Inácio, só pois não. não era todo mundo que podia comprar na cantina. Estou falando, era um luxo. Era Era um luxo. um luxo. Eu lembro de várias vezes de a gente nosso chegava amigo. até às vezes ficar envergonhado de ter que levar um lanche, já que os outros É, comprando na cantina. eu me Mas essa parte já é mais mais para frente, para frente, mais para para frente. frente. É que eu estou te falando, assim, eu me recordo disso, principalmente no primário, que a coisa era muito mais direcionada, Uhum. né? E me lembro de uma outra coisa que era frustrante. Toda vez que tinha aquele negócio de amigo invisível, ela, porra, eu dava uns presentes legais, só ganhava presente. Eu ganhei muito sabonete. Triste, triste. E assim, para uma criança, você não entendia muito bem, né? Achava É, injusto, mas você tinha que entender que cada um tinha uma realidade. Que é outra coisa que eu me lembro também, não só no é, primário, mas de toda a minha convivência. Nesse sentido de pluralidade,
até em relação a isso, os filhos de funcionários, pessoas com classe média alta, outros com nem tantos recursos, e todo mundo se tratava igualmente, eu não via ninguém segregar ninguém, entendeu? Então, por isso que eu falei bem no início, eu fiz questão de frisar isso, porque eu acho que esse está no nosso DNA. É, Tá? Tanto que até hoje, todos nós, eu vejo isso, né? Já, às vezes estou conversando com o Garcia, chega outro colega, a nossa alegria de eu falei no reencontrar alguém. começo. Às vezes não recordo o nome, mas a fisionomia. E tem uma coisa que me marca muito. Quando eu olho o colega, é como se o meu cérebro estivesse vendo ele Criança. De com a volta, né? fisionomia do A gente tem Batista. as reminiscências, né? De Exatamente, volta, aquela exatamente. imagem de Isso, criança. aquela coisa, né, ainda bem lúdica, né, bem Exatamente. inocente. Então, minhas recordações do primário. Lembro também, acho que tu vai te lembrar, que eu acho que já estava ali terminando o primário, teve um campeonato de futsal, que Eu nós me fizemos, lembro, eu que me lembro. Gigante Branco, para não citar o nome do autor, era o goleiro. Só quem sabe vai entender, né? Só quem sabe vai entender. Só para os iniciados sabe que é Gigante Branco. Gigante branco. Por sinal, fiquem à vontade de me chamar de Batata. Não, 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 não. Porque até hoje existem amigos também do esporte que o João Inácio não sabe quem é Sim. Batata. E eu E tenho não muito tinha esse orgulho disso. negócio de bullying, né? Não, A gente não. convivia muito Bullying bem era com só isso. de café. A gente digeria isso bacana, né? Ninguém considerava isso assim uma ofensa, né? Algo para desprezar ou menosprezar a pessoa. Garcia, estamos no primário. Lembro bem do recreio. Olha aí, como cada um de nós vai contando um fato de percepção, O né? recreio, quando tocava aquela campainha, ou então Sininho, a o sineta, sininho, né? recreio, que maravilha que a gente ia lá pro pátio e ia correr no pátio. A gente corria, brincava de pegador Pegador. no pátio. E também tinha aqueles cavalinhos, a gente chamava de cavalinho, Sim. né? Que é gangorra, né? Gangorra, Depois gangorra, mudaram de nome para Sim, gangorra, sei lá, algo do Não, gênero. para nós continua cavalinho. Continua cavalinho. E a gente, né, ficava um de cada lado, né? E a gente. Aí tinha umas porfias lá. Te lembra que só tinha 3 cavalinhos. Três, Então é. era uma confusão. E a gente ficava brincando de derrubar o outro lá, dar sacalão. Sacalão, olha o nome. Pô, fazia tempo que eu não escutava isso. Sacalão. Então, quando assim, nessa época, o recreio, a gente correndo ali e brincando no cavalinho, esse detalhe me chama bastante atenção. Nessa época não teve nenhum outro corte de cabelo. Não, né? Graças, né? Eu estava preocupado, né? Cortarem muitos cabelos. Para mim, as lembranças também que eu tenho são basicamente essas, né? De recreio, de lanche, né? Que a gente sempre a gente colocava nosso lanche sobre a mesa, né? E ela dizia, vamos orar, né? Sim. E ensinava um cânticozinho, normalmente cântico de igreja, que ela chamava de corinho. Não sei se você lembra disso. Meu barco Vamos é pequeno e grande é o Isso mar. aí, Jesus segura na mão. Ele exatamente. é meu Esses- piloto e tudo vai bem na viagem. E tá as certo, professoras faziam isso vaga. sem impor nada. Para nós era uma brincadeira, né? Ninguém nunca impunha nada, Paulo, não a era gente tinha medo de constrangido. a gente tinha medo de ser repreendido. A gente tinha um respeito O pelos respeito professores, era né? a repreensão para a gente era muito forte. Era. Né? E eu me lembro da gente colocar o nosso guardanapo em cima da mesinha, com o lanche, abrir a lancheira, né? Tirar o suco, alguma coisa, que naquela época a gente achava que isso não era legal. Legal era comprar lanche na cantina. Que os mais velhos faziam isso. Olha como a coisa inverte. Hoje é o contrário. Todo mundo acha que o legal mesmo, o saudável, é levar lanche de Lanchinho, casa, né? Aquele lanche de fritura, não era legal. Então tem essa lembrança e depois do lanche a gente ia pro recreio correr no pátio. E que os vigilantes lá, né, de disciplina, não queriam que a gente corresse porque o pátio, na época de chuva, ele ficava Liso, escorregadio, né? aquela Tinha pedra, lima, aquela pedra de barro que tinha lá. Então, isso tudo era perigoso, mas ninguém pedia. Dizia para de correr, a gente tudo bem, voltava a correr. Era uma desobediência social, assim, de diversão. Era a grande transgressão. Era. Era essa. E a gente não fazia por maldade, a gente queria queimar energia ali, correndo, brincando e um dinamismo na escola, que tornava a escola agradável para a gente, né? Não era um negócio de obrigação, a gente ia Naquela para época, diversão. os meninos queimavam sua energia, hoje queimam outras coisas. Queima energia, queima lâmpada, queima uma porção de coisa. Paulinho, só para não perder o gancho, eu lembrei que lá no pátio tinha também
havia um Cuidado com a ferro, homofobia. Sim, assim, Falei, não. próximo do auditório. auditório. Então a gente No pegava fosso lá, né? um fosso, era. Aí a gente pegava naquele ferro e saía pegando no seguinte até chegar lá embaixo. Era interessante aquilo também, Exatamente, né? exatamente. Já era, digamos assim, um prenúncio de quem fosse fazer ginástica Ginástica rítmica olímpica, rítmica, né? olímpica. Ginástica olímpica. Vocês lembram dessa época E quando de botaram professor Dimas, que as foi quem primeiras trouxe, né? barras? Professor Sim, Dimas, é. sim, sim. Vamos trazer o professor Dimas aqui, vai Nosso ser atleta da bem nossa legal, época era bem o legal, Borba, que fazia É, bem ginástica legal, olímpica. bem legal. Bom, vamos passar então para o ginásio, não é? Quais são as lembranças de vocês do ginásio? pois é, Da quinta série da quinta à série. oitava série. Porque assim, eu acho que eu adiantei alguma coisa no tempo, porque eu falei até a quarta série, e eu acho que vocês ainda continuaram na lancheira, entendeu? É. Ficaram Primário, no Porque primário. primário. Paulo levou lancheira até no oitavo. Foi. É. Então, então, assim, o ginásio é muito emblemático quando você sai, deixa de estudar de manhã e passa a estudar de tarde. Então, isso já é uma mudança muito grande, né? A No mudança da relógio gente. O biológico. relógio biológico muda tudo, a gente já não queria mais acordar de manhã e É. acordar de tarde, tinha que almoçar e sair para a escola. Então, quem ia a pé, como eu ia a pé, como Garcia, mas Garcia morava mais Muito perto, longe. Para era Garcia muito era melhor. muito difícil. Mas João Inácio também, eu não sei se ia a pé ou se, né? E Paulo, que também morava no centro, então Eu ia de ônibus. O Colégio Batista tinha ônibus de uma pessoa que disponibilizava o ônibus pago, né? eu não O lembro dessa. transporte. Tem, É porque eu não andei nunca nesse ônibus, é, eu morava lá em Saldanha, então. eu era do ônibus, que a gente dizia ônibus do colégio, mas não era propriamente do colégio, era uma pessoa que prestava Fretado, né? serviço. Mas eu me lembro de um amigo nosso. É uma lembrança que eu tenho assim muito do amigo nosso que morava na Rua do Sol, no começo da Rua do Sol, e ia de carro com motorista, né? E é uma pessoa que a gente encontra de vez em quando, né? Nosso nome é Antônio José, o meu de Garcia, o dele é José Antônio, né? Sim, Chamado sim. de Branquinho, branquinho. Branquinho, Eu me né? lembro dele. Branquinho. E Branquinho ia de motorista, né? E uma das coisas que eu mais lembro, assim, que tem uma lembrança, a gente estudava na época, eu tive o privilégio de estudar na A, na B e na C, né? Então, talvez isso tenha me deixado bem. Mas explica por que esse critério, né? Eles faziam a rotação nos problemáticos, que nem eu no tempo. Mas na, na verdade era bem isso também, Era, né? dava uma misturada Uma para ver se misturada. aquietava, né? E eu lembro bem de a gente na janela e Branquinho sentava ou atrás de mim, um pouquinho assim, distante, tal, com aquela professora de história, como é o nome dela? Ah, outro dia acho que até postaram uma fotografia dela, não foi, Foi, professor? foi dela? Uma Não, mas aquela, infografia. mas aquela era do primário. Essa que eu estou falando já era do Não, segundo, era da sexta série. eu sei quem é, mas não recordo o Sexta nome. série nós fizemos naquele prédio mais antigo, de frente para rua. A rua, Para para rua. aquele jardim, né? A Que nossa, tinha as Os nossas, camaleões. os um camaleões, as pezinho de nossas. cajazinho, né? Justamente, as nossas salas eram as três últimas Sim, daquele corredor, sim. subir a escada, né, as três últimas. Então, e eu lembro de a gente, quando dava assim, 5 horas, quando a gente começava aquele agonia para ir embora para casa e tal, e o pessoal começava a encher o saco do pobre do Branquinho, dizendo que o motorista não vinha, Ele chorava. né? E ele chorava copiosamente. Tu lembra, João Inácio, disso? Ó, o João Inácio dessa época era da minha turma. Eu não tinha um nome propriamente bullying, mas a gente fazia. Fazia, é isso que eu me lembrei justamente Eu por estou isso, dizendo, né? a gente não levava isso em consideração, né? Para nós era uma diversão, o outro também encarava como uma É. diversão e a gente ia levando a vida, né? Diferentemente, Não, talvez não, e hoje, ele chorava, não era pela nossa ação, ele chorava com medo de o motorista não ir, porque ele morava no no centro, centro, entendeu? Então isso era uma coisa. E quem ia muito com ele, ia e voltava muito com ele, era João João Bernardino, Bernardino. né? Ele Acho vivia que a mãe de Bernardino tem uma ligação de amizade muito grande com forte, eles, né? com a dona, Isso. a mãe de Dona Isso, Terezinha. E isso. João Inácio, então as lembranças do ginásio, como é que é? Cara, uma das coisas marcantes, eu até brinquei com o Ferrinho, que já que nós estamos falando de maneira aberta, assim, Quase aberto, quase quase. aberta, Não é tão aberto. mas assim, de nós mesmo, né? Sim, sim, Não para sim, ser sim. processado Não, por não, terceiro. não, vamos falar de nós. Mas assim, eu me recordo que o critério de ficar fazendo esse rodízio era para ver se ajustava. Quando ficava muito, um grupinho muito aprontando, e dava uma Isso, mesclada. isso, isso, E eu me isso. lembro que para mim foi uma transição, assim, até em relação ao comportamento.
Espero que ele esteja bem. Vai um abraço para ele. Lembra de Irapuã? Irapuã. Eu fiz uma parceria com o Irapuã uma época que Na sexta a gente série A. quase Era o foi convidado a nos retirarmos. E aí teve um fator muito importante, que era outro aspecto que provavelmente todos nós vamos explorar, que é tanto quanto a qualidade do ensino, era o valor que o Colégio Batista dava à prática esportiva, Sim. né? E assim, o esporte entrou na minha vida e isso, de certo modo, acalmou. E assim, embora tivesse aquela coisa o atleta eventualmente vai ter um privilégio ali em alguma transgressão, mas incrivelmente a partir daí eu passei a não dar mais tanto BO. trabalho. Não, aí eu foquei mesmo É porque também e me dedicava muito ao esporte. os técnicos de esporte, né? Eles também tinham um papel assim de educador, Sim, né? sim. Eles também nos ensinavam no xadrez, no handebol, no futebol, eles ensinavam o comportamento, né? Como a gente deve, conduta da gente. E é Então a gente, de uma incrível, né? certa forma, também tinha orientação Exato, educacional, exato. né? Então, para mim foi muito marcante nessa transição, que se eu salvo engano, eu comecei ali no handball. Primeiro a gente fazia aquela ginástica geral, né? Sim. E aí você tinha iniciação em cada esporte para você ver Camiseta branca e short verde. aí você ia ver qual aquele que você tinha mais identificação, aptidão. E aí eu fiz judô e gostei do handball. E aí Paulo parece que me persegue. Para onde eu ia, Paulo ia junto, né, Paulo? Só fazendo uma observação lá no currículo dele que ele esqueceu de falar, tive o privilégio também de sermos colegas na docência, quando ele Sim, foi professor lá substituto, na UFMA. na UFMA. Ele foi Exatamente, professor exatamente. substituto, estava cursando, acho que o doutorado na Era, época, né? era. Então tivemos. Tem até um episódio que eu não sei se Não podemos pode, não contar, que pode. é extra. Não pode, não Depois eu pode. conto. Essa história é muito boa. Viu, Ferrinho? Depois eu te conto. Aqui nós Eu estamos vendo. emocionado, eu não vou contar os detalhes. Mas lá na UFMA, as clínicas, elas são divididas às vezes entre duas disciplinas, né? Uhum. Eu estou em uma e ele entra com o material da prótese, né? E aí, pô, foi aquela que eu falei, a emoção, né? Parece que eu estava vendo o colega do Batista entrar de lancheira. De lancheira, que Aí eu bacana. parei na conversa com os alunos, né? Sim, sim, Falei, sim. olha, gente, tenho o prazer de receber aqui meu amigo, meu irmão de vida. Aí falei nome, sobrenome, aí falei um monte de coisa, e ele teve um desfecho que eu não posso Não falar. pode. Mas é memorável. Eu acho que Mas é memorável. É mesmo Garcia. da 15. Não, pesado. Não pode. Foi mais de chicota, assim. Brincadeira entre nós, né? Na Mas, quinta série eu os me lembro. alunos ficaram assim atônitos. Não esqueci. Garcia, tuas lembranças do ginásio agora. O só fato de a gente sair da manhã é isso aí. para começar a estudar à tarde já era, enfim, impactante, né? Impactante demais. O segundo é porque a gente deixava de ter uma professora Exato. para ter vários Vários professores. Cada professores. matéria tinha o seu professor. Então era assim, como se a gente tivesse dado um salto gigantesco, né? Saindo dali. É, E um detalhe, tem vários, mas um deles, Lauristo, a gente falou nele, né? Lauristo, Quirino, Quirino, Sérgio Quirino, Sérgio né? Quirino. Um abraço eu. para Sérgio Quirino. Sérgio Quirino. Meu amigo. Garcia tá mandando um Não abraço. pode falar o pseudônimo, não. Não. E aí Tá muito aconteceu, censurado isso. Tá muito sensual, tá pior do que o STF. aí aconteceu o seguinte: Lauristo pediu para sair da turma para ir ao banheiro. E o professor de ciências, ele disse: não vai sair. Walter, exatamente. Pai, eu lembro disso também. Assim. Aí o que ele fez? Ele pegou fez um canudo de papel, Paulinho, e começou a fazer xixi pelo canudo, e a urina saiu lá perto da porta. No pé de Arlete. Rapaz, terminou a aula, quando o professor vai sair, ele mete o pezão lá na poça de xixi. E não tinha chovido, o professor olhou aquilo amarelado e disse: Poxa, a única pessoa que me pediu para sair, para fazer xixi, foi Lauristo. Como eu, Sérgio Quirino e Lauristo, eu acho que Pereira também estava. Nós quatro, assim, perto um do outro ali. Ele disse: Olha, vocês quatro aqui, segurem aqui. Mandou chamar o professor Emílio, a gente foi lá para o gabinete do professor Emílio. E Sérgio Quirino estava mudando de voz. Mas isso foi no ginásio, né? Tá, entendi. E ele estava mudando de voz. E a gente ficava em fila, né?
fila indiana aqui, professor Emílio sentado, sermão no primeiro, sermão no segundo, eu era o último. O terceiro era Quirino. E Quirino era o único cara que ainda tentava argumentar alguma coisa com o professor Emílio. Aí, professor Emílio, seu Quirino, o senhor, e não sei o quê, não tem jeito. Ele, professor Emílio, por que não sei o quê, professor e tal. Ficava E com aí aquela volta. voz oscilando. Rapaz, eu não aguentei. Aí eu entrei numa crise de riso, Ferrinho, impressionante ali. Ele terminou o sermão em Quirino, foi minha vez, e eu não parava de rir. Ele achava que eu estava rindo dele, olha aí. Ele não admitia que isso. Aí ele dispensou os três e me deu uma Uma advertência. uma advertência. Me deu uma observação no boletim. Boletim, aquilo era péssimo. Era já horrível. Aquilo já era pesado. Aí mandou chamar a mamãe e mamãe me deu uma chamada daquelas, né? Mas essa. Uma sessão daquela de terapia. Havaianas. Havaianas, Então, Paulo. E Paulo, foi no ginásio que teve a história de Rafael também? Foi. Paulo sabe essa história. É mais ou menos nessa linha aí. As lembranças que eu tenho do ginásio, realmente, quando nós mudamos do quarto ano para a quinta série, né? De quinta e Tu oitava. lembra qual era a tua turma? Não, eu não lembro assim, A, B, C. Não lembra? Não lembro. Eu acho que tu era da B. Eu não lembro Tu lembra, Ferrinho, com porque essa rotação Lembro, todinha? eu lembro, sabe por que que eu lembro? Porque, por exemplo, quando a gente saiu do primário, o primário a gente tinha duas turmas no primário. A turma A e a turma B, do quarto ano primário. Só tinha duas, no prédio novo, lá no final. Acho que a nossa professora era Marlene, não era? Tinham duas Marlenes. Marlene. Duas Marlenes. Duas Marlene. Cerveira e a outra não me recordo. Isso, é. E aí a gente saiu dali e dividiu as turmas para três turmas, que era a quinta série primária, e nós ficamos lá naquele corredor, a quinta, sexta e a sétima. Aí nós saímos da oitava lá para baixo, onde nós fizemos já o científico, né? Então eu lembro disso aí. Eu lembro de ter estudado com o João Inácio, lembro de ter estudado com vocês dois, mas tu estudou na B e na C. eu não tenho Tu não tem essa lembrança, não, tenho, né? porque o primeiro dia de aula, o nome da gente estava fixado na porta. Era. Né? E depois eles retiravam. Eu sabia que aquela ali era a minha turma, É. e eu não tenho essa lembrança de A, B, C, eu não tenho. Mas tu não lembra Eu dos tenho essa colegas? lembrança no segundo grau. Do ginásio, assim, eu não tenho. Eu tenho. Mas como eu estava dizendo, da quinta à oitava, só o fato da gente mudar da manhã para tarde dava Já era um um ar assim de impacto, superioridade. Agora nós somos, né? Nós estamos no ginásio, é um negócio assim muito superior, não é? A gente se achava assim o estágio do colégio já, né? A gente já encontrava o pessoal do terceiro ano, né? Que estava bem na frente da gente, a gente já admirava. Ia ver o esporte deles lá, que estava começando handball, basquetebol, né? Aquela pessoa vindo, batendo a bola e jogando numa cesta superior, uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Dava o legal para a gente da escola. Eu me lembro ainda do segundo grau, aí nós passamos a lanchar, tomar o lanche mesmo no recreio, né? Tinha aula, né? Vários professores das matérias, e na quinta série isso para mim foi hipnótico, assim, eu ficava, cada professor dá uma aula, uma matéria, e teve um calendário de aula que a gente recebia, né? Segunda-feira de tal hora, aula tal. Isso na quinta série, assim, para mim mudou completamente, deu uma reviravolta na cabeça, não é? Eu comecei a conhecer os cadernos de 10 matérias, algumas pessoas levando, né? Lápis de cor. Aqueles com arame. E eu, Que as pessoas gostavam de pisar o arame. exatamente. E eu me lembro da minha mãe encapando meus cadernos, né? Com aquele Isso aí era papel, legal. com aquele Eu- papel pardo, né? Crepom. Eu acho que era pardo, É né? o pardo ou crepom. Era obrigado, botar um nome. Eu tinha que encapar, levar no primeiro Crepom era dia. o teu, Era o nosso obrigado. era pardo. Era pardo. O meu era O pardo. meu também. E não podia riscar o livro. Não podia. Não. E tinha que colocar sobre a mesa o material, a mãe levava o material e a professora ia conferir. Conferir. Né? Então a gente ficava assim, eu ficava admirado assim daquele bando de caderno, aquelas coisas. Para mim era mais ou menos assim mágico a coisa, né? E ali a gente começou a estudar inglês. Você lembra? Inglês, não é Porque nada. no primário não tinha. Teacher Simon. Teacher Simon. Foi o primeiro? Foi o primeiro? Não, Eu não sei, eu não lembro. teve Micaela. também Professora Micaela. Micaela. Ginásio, né? De ginásio. Não. Eloy, Do ginásio. Ginásio. Eloy. Professora Micaela. Eloy já é científico já, né? Bom, aí nós vamos passar para a nossa, talvez, mais importante fase, que foi o segundo grau. Posso só fazer uma observação antes de a gente passar?
e fazia justiça da nossa querida Dona Socorro da biblioteca. Sim, Que a sim. biblioteca permeou nossa permanência ali no Batista, principalmente depois do ginásio e no Principalmente. científico, É, né? sim. Então, me recordo que o Batista, acho que era o professor Emílio, que dizia que mente desocupada era a oficina do diabo. Então, na ausência de um professor, ninguém ficava a esmo, É. ia para a biblioteca, né? Era obrigatório Não- e ficar lá comportadinho. Quando ele não ia, resolvia dar aula de Isso, dar matemática. umas aulas extras, assim, Extra, aula extracurriculares. extra É, de... não tinha ociosidade na nossa época, né? A gente não Fazendo podia ficar sem justiça, fazer nada. a Tinha que biblioteca ocupar. também era muito presente nessa Muito, nossa. muito. É. Paulinho, só um gancho ainda dessa época aqui, eu comecei a... Olha como o convívio é incrível. Roberto, nosso velho amigo Roberto Osso, Ah, Que Deus o que tenha. Deus o tenha, ele começou a ler um livro, Labirinto de Espelho, de Josué Montello. Aí ele leu esse livro e disse, Garcia, olha, eu tô lendo isso aqui. Acho que era a 5ª ou 6ª série. Pô, e é legal, ele disse, rapaz, muito legal. Ele disse, pô, me empresta. Esse livro era de Manuel, nosso velho amigo Manuel, da biblioteca do pai dele. Aí ele disse, olha, eu vou terminar e te empresto, mas depois tu me devolve com 2 dias, sei lá o quê. Por essa influência eu comecei a ler. sim. E aí vem a biblioteca, que eu peguei aqueles clássicos da literatura infanto-juvenil, como 20 Mil Léguas Submarinas, Os Irmãos Corsos, A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro, Os Piratas da Malásia. Nossa, a Malásia, gente revirava aquilo tudo, Tudo, Corcunda de Notre Dame, Sim. enfim. Garcia, isso é um detalhe. E esses livros que você falou, dessa literatura infanto-juvenil, pela primeira vez a gente via figuras. Porque a maioria não tinha figura, né? Você lembra disso? Eu acho que Sim, isso é muito mais por científico, né? Que a gente, os nossos livros, eu lembro do Stoff, né? Isso aí é outro, Era mais textos, né? era No mais começo, texto, era né? muito texto. beleza, Sempre pessoal. isso Então por vamos científico. fazer um intervalo rapidinho para os nossos patrocinadores, depois a gente volta. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão.
Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Bom, voltamos aqui com o nosso programa de hoje, Conexão Diálogo, e falando do nosso patrocinador master, a Wiki Telecom, 35 mil quilômetros de fibra ótica. Estamos presentes em 4 estados, Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. Produtos como internet, telefonia, hospedagem de dados e outros produtos. Estamos também com nosso outro patrocinador, é a Cargo, a maior locadora de veículos do Maranhão. E também o nosso outro patrocinador, a IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, Administração de Unidades Hospitalares e Unidades de Saúde. E também o nosso patrocinador mais novo é a CB2Go, localizada no Renascença, a solução para você que está sempre na correria, não tem tempo de sair de casa, nem do trabalho, e quer começar o dia bem com aquele café e com lanches. Estamos aqui com a CB, estamos aqui com o nosso lanche de hoje. Você pode pedir pelo iFood ou pelo telefone 98 32 10 10 32, ok? Bom, falamos dos nossos patrocinadores, agora estamos no segundo grau, antigamente chamado científico. Agora vem as lembranças Vai mais... começar ao contrário agora, porque eu estou começando toda vez. Não, tudo bem. Faz um carrossel aí. Garcia, quais são as tuas lembranças e algumas histórias, contando devagar para a gente fazer a rodada de histórias, não é? Quais são as lembranças do segundo grau, do científico? Só para pegar um ganchinho, para falar a importância das nossas mães, né? A minha mãe me sugestionou, Paulinho, de tal modo que eu não conseguia mentir para a mamãe. Ela dizia assim: o que que aconteceu? Quando eu perguntava alguma coisa, o que que aconteceu? Olho no olho. Olho no olho. Aí, Paulinho, sabe qual foi como ela me sugestionou? Ela disse: olha para mim, eu olhei. Eu estou lendo o teu pensamento. Meu Deus, eu não vou poder mentir nada para a mamãe. Ou seja, eu acreditava, Paulinho, piamente que ela, olhando nos meus olhos, ela estava lendo o meu pensamento. Aí eu não conseguia mentir nada para De certo modo lia, né? a mamãe. A linguagem corporal, É verdade. ela conseguia saber quando o cara estava dissimulando. Mas o nosso querido científico, né?
uma outra mudança, quando a gente começou a ver química e física, não é? Aí deixou de ver. A gente tinha ciência, Sim. né? E tinha umas pinceladas de física, Era de mais ou menos química. agripava ali os É, fundamentos. mas quando vem o primeiro ano científico, que a gente começa a ver física mesmo, e química, matemática mais elaborada, quando vê logaritmo, Aí eu fui vendo que eu tinha que ir para a saúde. PA, PV, matriz, determinante, essas coisas assim. Assim, foi um dos grandes impactos, né, que a gente teve já no científico. E aí as amizades, elas já estão bem mais sólidas, né? O esporte está falando altíssimo nesse período, né? Paulinho já jogando o handball, tu jogando o handball, eu jogando xadrez, futebol, né? Então, Ferrinho paquerando as meninas. Sempre foi. é isso, Paulinho. Foi um esporte que eu Praticou com pratiquei com excelência. excelência, não posso. A lembrança que eu tenho, assim, do científico, que era primeiro, segundo, terceiro ano, aí sim eu já lembro das turmas A, B e C. Né? Novamente, no primeiro dia de aula, quando a gente saía procurando o nome, que estava fixado numa relação, na porta. Né? E a alegria quando a gente, por exemplo, eu vi o meu nome naquela e via de um colega que foi do oitavo, né? A gente estava junto, foram formando as turmas. E era legal porque a gente iria passar um ano inteiro juntos. Né? Então, as amizades, as nossas amizades foram sendo fortalecidas É. por esse ano que a gente passava junto, as atividades que passamos a ter mais intensas no colégio, né? Esporte, biblioteca, né? O recreio, aí passamos a ter encontros nas casas, né? A Sim, gente ia aqueles trabalhos que tinha. exato, tinha que ir para a equipe, né? Trabalho de equipe. Trabalho de equipe que a gente ia fazer na casa do amigo. Começamos a conhecer a família das pessoas, entrar na família, né? Alguns que moravam próximos, outros moravam distantes. E esse convívio ele veio sedimentando assim a amizade, né? A cada ano que passava dos 3 anos. E no primeiro ano, que era legal, passamos a ter essas matérias, né? Que eram matérias que foram divididas ciências, foi dividido física, química, e Biologia. biologia, e matemática e desenho, né? Desenho, não sei como é que chamava na época, aquele desenho que eu era professor, Que era da escola que era técnica. da escola Não, Walter, não, o Walter. primeiro era Valtemir, Não, professor Valtemir, Valtemir, é. que era que era pai de um colega nosso, Era. que era professor de desenho, Sim, né? sim, sim, era ele mesmo, É, ele mesmo. é. Então, essas lembranças do primeiro ano, não é? Então, Ferrinho, quais são as suas lembranças do primeiro ano? Bem, uma coisa que eu queria, é, essa coisa do rodízio que a gente fala, das 3 turmas e tal, teve muita gente que começou bem cedo e foi até o final, né? Outros colegas ficaram pelo caminho, tal, mudaram de escola, tal. Mas assim, o colégio fazia uma questão muito grande, além de desfazer esses grupinhos, né, capitaneados por João Inácio, por Irapuã. o Ibirapuã, por Irapuã, Laurista, Irapuã. Irapuã, Laurista. Laurista e tal. Eles também faziam uma coisa bem interessante, é de deixar, por exemplo, os parentes próximos, né? E eu saí da turma A e fui para a turma C, porque foi na época que Marquinho Brandão, meu primo, né? Um abraço, Marco. Marquinhos. Marquinho foi para o Colégio Batista, vindo de São Paulo, né? Tinha ido para São Paulo. Ele estudou no Batista, saiu, foi para São Paulo com o pai e voltou já depois, né? E então ele passou a ser primeiro da turma C, e aí eu fui para a turma C. E eram novos colegas, era outra, né? E depois, já no científico, a gente foi para a turma A, né? Que era a turma A, primeira do corredor, segunda, B, né? A gente tem uma coisa muito engraçada dessa referência que a gente sempre passava um pelo outro, ou se encontrava nos corredores, ou então naquela coisa, e a gente sempre tinha uma palavra para dizer, alguma brincadeira para fazer. E o mais legal é que, como a gente estava comentando antes do início do podcast, nós não tínhamos telefone, celular, não tinha, né? Mas a nossa comunicação era perfeita, né? Nem um telefone convencional em casa. Nada, mas a nossa comunicação era perfeita. O que acontecia na turma C, imediatamente a gente sabia na turma A, sabia na turma B. Era uma coisa assim muito, né? Parece que não tinha segredo entre a gente era uma grande confraria. Essa é a grande verdade, né?
Eu acho que isso é uma das coisas assim que mais me marcaram mesmo Só, assim. só lembrando para as pessoas que estão assistindo, nós estamos falando do ano da década de 70, né? Uhum. Entre 77 e 8 e 9. 77, 78, Foi o 79. primeiro, Só para segundo, eles terceiro terem ano. ideia, não existiam redes sociais. Nada, né? Telefonia era muito telefone fixo, eram poucas as pessoas que tinham, então às vezes não adiantava eu ter e o outro colega não ter, que não dava para comunicar. Então a nossa comunicação era puramente verbal pessoal, né? Pessoal, A não ser que o Pessoal. vizinho fosse generoso e autorizasse ligar para casa Mas dele. não tinha como a gente conversar mesmo assim, não porque tinha. vários não tinham, né? Então nossa comunicação era puramente verbal na escola e combinado. Combinado. Ó, vamos nos encontrar sábado que vem na casa de fulano, vai ter um aniversário. Era basicamente só para as pessoas Os entenderem. aniversários. Isso é uma Mas página importante, extra classe. extra classe, mas assim, voltando ao assunto, o que eu acho legal essa coisa da confraria, que eu falo muito, é que, por exemplo, eu lembro de um fato assim que eu acho que vocês todos vão lembrar. Nossas salas não eram muito quentes, porque eram lá embaixo e não tinha um ventilador. É. Sim. E a gente conversando sobre isso, eu e um grande amigo nosso também, Francisco Adler, Chiquinho, Sim, outro grande Chico. amigo, Outro abraço. outro Chiquinho. abraço, Chiquinho. E nós fizemos uma música. Essa música é uma música de Chico Buarque, cobrando da diretoria ventiladores, né? Alguém lembra da Pai, afasta de mim Sim. esse calor, pai, afasta de mim esse calor, dai-me um ventilador. Então, isso aí, olha como era nosso movimento de Nossos protestos. nossos protestos. E, por incrível que pareça, deu resultado, que aí no segundo ano nós conseguimos os ventiladores, né? Então, assim, o recreio que o Garcia lembrou bem, né? Que a gente se juntava, fazia aqueles grupinhos aqui, afastado, tal. Quem tinha dinheiro para lanchar ia lanchar, quem não tinha não ficava por ali, tal, enrolado. E a gente sempre comentava um com o outro alguma coisa que tinha acontecido. Então, essa nossa rede de comunicação para mim sempre foi muito bacana. Eu sempre gostei muito disso. Perfeitamente. E do segundo ano do científico, as lembranças que a gente tinha. Eu começo por mim. Novamente, quando começava o primeiro dia de aula, o ano letivo que a gente ia, a gente começava a vibrar, porque o colega do primeiro ano, uma boa parte estava também no No segundo ano na segundo, turma. passou, Né? passou. Então a gente via nos corredores assim, ei, tá na minha turma e tal. E a amizade sedimentava ainda mais quando a gente ficava, né? Tinha um grupo que sempre estava na mesma turma, né? Então, o que que vocês se lembram do segundo ano? Fala, Jana. Chicó, por exemplo. Velho Chicó, um abraço, meu irmãozão. Outra gente boa que chegou. Acho que Uma todo vez, mundo, né? fazendo prova de inglês, Francisco Ferrinho. Adalberto. Francisco Adalberto. Eu fazendo prova de inglês e com o nosso querido professor Eloy. Eloy Eloy Meloni. Meloni. E Chicó não sabia nada daquela prova. O momento dedo duro, né? Momento dele duro. Chicó bem na minha frente. Ele disse assim, Garcia, me passa a pesca aqui, pô. Eu não sei nadinha dessa porra aqui. Peraí, Chicó, deixa eu terminar a minha prova. Rapaz, na hora que Eloy virou de costas pra gente, ele fez assim, ó. Trocou a prova rapidinho, colocou a dele na minha carteira e pegou a minha e botou lá na frente. Aí fez aquela zoada, o Eloy olhou de volta, não viu nada. Aí eu respondi a prova dele primeiro, todinha. Digo, Chico, devolve minha prova, ladrão. Para ele devolver essa prova, estava chegando no final na hora de entregar a prova e nada de ter uma chance para ele devolver minha prova. Após o sufoco, Paulinho. Até quando o Eloy cochilou de novo, aí que eu fui responder minha prova. Beleza. Agora nós vamos para o terceiro ano. Peraí, rapaz, tu só falou do segundo do ano de Garcia e não falou de. João Inácio, desculpa, Eu, desculpa. eu, eu não sei se vocês observaram, eu não sou muito. O Ferrinho, ele é muito detalhista na turma A, turma B, turma É, C. Como eu transitei em todas, eu não faço muita relação, assim. Assim, algo marcante numa turma e outra, mas as tretas que a gente não vai tratar aqui, né? No terceiro ano com um certo professor de matemática, muito complicado. mas se nós já nos perdoamos, tá tudo certo.
Mas, assim, não, minhas lembranças são muito. Elas não são compartimentadas, né? E elas se misturam com as outras atuações da gente, por exemplo, quando a gente viajar para os jogos escolares, que tem pérolas, algumas impublicáveis, né? Então, eu e Garcia, além dessa relação na escola, desde o jardim de infância, nós fomos para dois jogos escolares brasileiros, né? Um na Paraíba, né? E outro em Brasília. Era uma extensão, esporte também. Paulo, a gente fez gêmeos, várias competições. Mas uma coisa que eu estava me recordando, Paulo, que estranhamente ninguém tocou, quando dois aspectos. O primeiro, quando tu disseste da vibração de saber que o cara passou de ano, que é outra marca do Colégio Batista, É. né? Média 8, Média, a excelência, isso, hein? né? Não transigia em dois aspectos, educacional e comportamental, tanto que quando eu disse alguns foram convidados a buscarem outras opções, né? Outros foram expulsos mesmo. Para não falar exatamente, literalmente, né? Então, o Colégio Batista sempre foi muito exigente Rígido, em né? relação a isso. E outra coisa que o Colégio Batista, que eu me Disciplina. recordo que Paulo fez a questão de citar na comemoração lá dos 30 anos. Assim, Paulo não tem jeito. Ele virou para a esposa do professor Figueiredo e disse: é verdade que era a senhora que elaborava esses nossos belos uniformes do Colégio Batista? A Rita do Mundo. Eu estou contando essa porque ele perguntou mesmo. Nós vamos falar de 2009, mais para frente. Mais pra frente. Não, eu estou falando assim, eu estou dizendo isso porque era outra coisa marcante Sim. que todos nós detestávamos, eram aqueles modelitos, né? Não, e tem um detalhe, Os desculpa, uniformes eram. João Inácio, É, a gente chegava no primeiro dia de aula e estava professor Emílio, que Deus o tenha, pai de colegas nossos também, né? fiscalizando. Com uma régua para medir a barra da blusa, Você tem 7 história boa, você tem centímetros. história boa, você tem história boa. 7 centímetros. E, Paulo sabe. mais uma vez, nosso amigo Gigante Branco, um abraço, me chegou com a camisa no meio da perna. De uma bata. Quase uma bata. Lembra disso, Quase cara? um avental. E teve um que as listras eram só frontais. Sim. E a mãe colocou nas costas. Postais, né? E outra também para o nosso saudoso irmão Amaral, Amaral, que é a história da meia branca. da meia branca. Essa é Essa é maravilhosa. muito boa. Essa é Sim, muito sim. boa. Paulo, eu só não me lembro de quem foi que tiraram a meia na raça para emprestar para o Amaral. Acho que foi Lucídio, ou Sidney, Essa, alguma coisa eu assim. conheço a meia, a história da meia com o Sidney e Lucídio, Lucídio. Lucídio, Sidney Porque Lucídio, para o Emílio, né, com aquele rigor todo que Era com o Cid ou foi Que- com o Amaral? Agora eu fiquei. Não, foi Sidney, 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 Lucídio. né? Sidney Ferro Velho, Formelli Ferro Velho. e E, na Lucídio. verdade, Paulinha, esse rigor de professor Emílio moldou o nosso caráter. Claro. A gente deve muito isso, dessa Sim. disciplina ao professor Emílio, né? Eu disse isso no começo. Professor Emílio, professor Figueiredo. Professor né? Figueiredo. E o professor Emílio fazia essa revista. Aí alguém cantou lá, olha, vai ter revista aí, olha a meia, Era não sei o que que literalmente tem. uma revista. E Lucídio, Era uma revista. era. E Lucídio chegou sem meia, Paulinho. Para Aí, variar, né? Orelha, sempre orelha, orelha, sem meia. transgressor. Aí ele disse, Sidney, vamos embora aqui do banheiro. Tira tua meia aí. Ele disse, tira tua meia, rapaz. Aí ele tirou a meia e emprestou Um pé. um pé. Um pé Pra para ele. cada. Aí Sidney vai, naquela filinha lá. Professor Emílio mostra a meia. Ele puxou, obviamente, o lado que estava dele, mostrou a meia. Pode passar. Eu vinha bem atrás só para ver. Aí Lucídio passa. Seu Lucídio, mostra a meia. Ele puxou o outro lado, né? Tá. Ele ia saindo. Vem cá. Mostra o outro lado. Eu digo, agora lascou. Mostra o outro lado, agora lascou. Aí ele puxou. Quando ele puxou, lá estava a meia. Eu digo, o que ele fez? Aí ele foi. Digo, não, não é possível. Quando cheguei lá, turma, aí ele tirou, ele usava um pé de Lucídio. Turno. Aí quando ele ficou turno, tirou aquele sapato desse tamanho assim, pegou a meia, ele cortou a meia, botou só o canudo aparecendo. Como é que o cara faz Que isso, né? Mas eu transgressão. lembrei, do Amaral aconteceu com o Amaral, só que o Amaral é porque ele não Ele ia com a inverteu meia, o pé. e ele não ia com a meia branca, ele só ia com meia azul, preta, menos branca. E ele cruzou a perna e mostrou e para Eu soube dessa história E aí também. todo mundo riu e ele foi suspeito. Secretaria. Foi suspeito. E de lembrança, o colégio exigia que nós, sapato preto, meia branca, segunda-feira tinha que estar com o sapato engraxado. Vulcabras. Cabrais.
esquentava para o diabo. E é o Tem que um o Garcia detalhe, falou, Paulo. isso de uma grande forma moldou o nosso É, caráter. é, De disciplina, né? De cumprir regras, né? é. Essas coisas da vida social. Tem um detalhe bem interessante que eu noto nessa coisa aí da meia, da farda, da coisa. A gente tem que parar para pensar também o seguinte: o Colégio Batista sempre foi muito democrático com relação a isso, porque tinham pessoas que tinham realmente condição de terem duas fardas, Sim, e Sim. tinha gente que não tinha. Isso aí a gente tem consciência disso. Você sim, lembra daquela calça quadriculada? sim. Aquela calça quadriculada minha foi remendada não sei Que quantas quase vezes não na. esquentava. Porra, Ah, pelo amor de Deus, era eu sintética, acendia né? com Tecido isqueiro, sintético. isqueiro É, botava o isqueiro e a bicha que pegava e fogo. quando lavava, aquilo demorava para secar. Louco, aquilo era tudo contra essas outras É, dry fit, não sei o que que é, o Jonas usa. Então, essas coisas tudo hoje em dia não tem mais. não tem mais. Era Né? difícil, né? Agora, passados 1979, praticamente muitos de nós perdemos o contato, né? Porque aí os interesses mudaram, faculdade, trabalho, concurso, e quando completou, eu Paulinho, acho que, só um detalhe. sim, Eu sei que tu já vai passar pro 79, a gente tem que ter uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer isso, muito orgulho, até hoje eu tenho. O Colégio Batista, na turma de 79, foi a maior aprovação Exato. que se tem notícia, que né? se tem Até hoje. notícia até hoje nos vestibulares, que é aquele vestibular de 100 questões, lembra? 100 questões, 150 questões, tal. É. E nossa turma passou. A nossa turma que eu falo, quase, quantos alunos, você sabe? Dava mais ou menos 120, 130. Quase todo mundo foi aprovado. Alguns Quase todo. na UEMA e na UFMA. Na UEM e na UFMA, entendeu? Que eram os dois vestibulares que É. tinham, né? O Benita, Então, por exemplo, passou em engenharia civil e odontologia, que eu me recordo. Sim, é, sim. vários colegas nossos assim. Então, assim, isso pra gente mostra que além Orgulho, da. né? Para mim, eu tenho muito orgulho Também. disso, sabia? Eu tenho um orgulho muito grande com relação E a outra isso. coisa, sem ter aula de reforço, nada disso. Tinha Era pré-vestibular. com aquilo O que a gente pré-vestibular era aprendeu. aquele cursinho de manga ali na Zé descida Maria, Zé Dona Maria. Amaral. Mas a gente não fazia isso, né? A Não, gente, estou dizendo que eram É. disponíveis, né? né? E só para É, medicina foram 4 da A, 4 da B e 4 da C. Você, Fomos 12 de medicina. é. Fora a Bira, que foi o 13º, que já tinha terminado, ele passou nesse Na período. Odonto eram 25 vagas, entramos 5. cinco, 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 cinco. Nós não é, Direito, nós entramos 8 em direito. Tem um monte de juiz, tem um monte de até hoje, eu me entendeu? lembro do professor Furtado, a gente perguntando para ele se Grande professor caía na Furtado. prova tal matéria, e ele uma vez falou lá alto, Para mim, né? na Como cara. foi essa história, assim? Tinha matéria pra caramba, né? A gente ouvia ele dizer isso, que ele dizia publicamente. Ele já tinha dado a matéria inteira e estava dando uma outra coisa lá. E Lucídio, acho que foi Lucídio ou foi Sidney Garcia, pergunta para Furtado se essa matéria cai no vestibular. Eu me lembro bem que eu estava pertinho da turma A. Ele estava por ali esperando para entrar na turma A. A minha era C. Aí eu cheguei aqui, mais uns 3 aqui junto comigo. Aí, professor, me diga uma coisa, essa matéria que o senhor está dando agora para a gente, ela cai no vestibular? Ah, Paulinho, ele olhou para mim assim, com o dedo em rixa e disse, quem foi que te disse, meu filho, que eu estou dando aula para vocês fazerem vestibular? Eu estou dando aula para vocês, é para a vida, entendeu? Para a E era vida. verdade. Então, os professores nos preparavam, não é, para a vida. O vestibular era uma mera porta, que a gente sabia que ia transpor tranquilo. Tanto que quando nós fizemos vestibular, parecia a prova de jardim para nós É. do vestibular. Nós fomos preparados, super, hiper, mega preparados para enfrentar um Nós vestibular. tivemos muita sorte com os professores, né? É. Acho que a maioria, né? Não, eu acho que todos os professores, talvez uns não conseguiram o que pensavam fazer, tiveram que sair da escola e tal, mas nós nos preparamos É. para isso. Eu Paulinho, estava contando com uma pessoa que na nossa época, prova de matemática, não adiantava marcar A, B, C, tinha que Não. ter o cálculo do lado, Do senão lado. o professor riscava. É. Do lado. Nós não podíamos usar, tinha aparecido, surgido máquina de calcular, É. nem pensar. Deixa- Até rasura na prova E outra, É. eu estava dizendo para uma era pessoa, considerado. acho que ontem, anteontem, É, que nem lápis, aquele lápis que vem atabuado, não podia. não. De colar, de pescar o número lá, de tabuado, não É. podia. O E a- professor olhasse, ele tomava o lápis. Aliás, quando nós todos enaltecemos
qualidade da parte educacional do Colégio Batista, fica em homenagem coletiva aos nossos mestres, né? Sim, Sim, Uns é a o que eu gente quis tem uma dizer. memória afetiva, Isso. mas todos muito capacitados, É. muito, sabe, empenhados em nos preparar, né? Não sim, só no conteúdo, mas para a vida, sim, alguns com sim. um pouco mais de detalhamento. Eu me recordo que quando eu assisti a primeira vez, não me recordo o título do filme do Carpentier, como é o nome do título? Sociedade dos Só Poetas será Mortos. lindo aquele Que filme. eu lembro do personagem, da personagem do Robbie Williams, eu me É, lembrava de Furtado. Aquela coisa de é, gostar da literatura, de incentivar você a ler, né? sim. E aquele mestre que aquela juventude rebelde se identificou com ele, né? Então Furtado era esse cara. Espera aí, espera aí. Olha, Exatamente. Furtado, Furtado Furtado, era esse cara. Professor Furtado, ele nos praticamente não obrigava, né? Mas ele pedia que a gente lesse livros dos clássicos, né? Machado de Assis, Olavo Bilac. Nós lemos essas coisas, hoje eu não É. vejo, Não, eu e não a vejo. conversa informal com ele já era agradável, né? É. Era, Ele era um era, cara era. muito E culto, não, ele nos demais. colocava para ler, fazer resumo de livro, sim. que talvez assistir a televisão, os jornais, para a gente estar atualizado, porque a redação poderia pedir um tema atual. Isso, Então, isso aí fez parte do nosso preparo. Ele exatamente. nos inseriu no mundo literário, É. Sim. né? No, Passamos a conhecer no, se- escritores da literatura brasileira, da mundial, não é? Portuguesa. no Sim. segundo ano científico, Furtado me deu o prazer, o privilégio de, junto com Antônio José Ritter, nós fizemos um Eu livro lembro chamado dessa história. Partículas do Meu Ser, Sim. Foi? um livro de poesias, e o prefácio foi de Furtado, Legal. né? O prefácio foi dele e ele faz um elogio assim. E Antônio José, na época a gente lançou esse livro, acho que na escola, não sei se alguém ainda tem, mas Foi Bernardino que uma vez colocou uma foto no foi grupo, do grupo, né? do livro Partículas do Meu Isso, Ser. isso. E Bom, só rapidamente, Paulo. sim. E aí ele fez isso e o Furtado, no final do livro, assim, do prefácio, ele colocou uma poesia dele, que eu gosto muito, até hoje eu gosto muito pela simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade dela. O nome da poesia é Humanidade. Ele botou assim: o homem nasceu, chorou, cresceu, 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 gozou e morreu. E é só isso aí. Então é uma coisa assim muito profunda para você ver o nível do professor que a gente tinha, né? O É. cara, Só para esse ganchinho, uma vez eu escrevi uma crônica e mostrei para ele. ele adorava isso, né? Aí ele me levou para casa. Quando ele voltou, Paulinho, e aí, professor, como é que o senhor leu? Ele disse. Ele botou lá, só fiz um comentário bem baixo. Ele botou assim: não me parece ser criação sua. Se for, parabéns. Eu tenho É isso outra guardado. marca registrada. É, Ele é uma não, pessoa muito direta. muito, muito. Ele Bom, é. então, como eu estava falando, nós saímos em 79, perdemos o contato, alguns anos e tal. Menos nós dois, que a gente seguiu A junto. gente seguiu junto lá, né, mas a maioria dos colegas nós Sim. perdemos contato, né? Em 2009, né, nos encontramos nós três, eu, João Inácio e Garcia, e conversamos um pouquinho a respeito de comemorar os 30 anos que a gente tinha saído do colégio, né, 2009. E concordamos em fazer, e fomos falar na direção do colégio e tal. A diretora na época nos recebeu muito bem, disse que talvez fosse difícil, porque não tinha nenhum documento que tivesse o registro dos alunos, não tinha mais isso, 30 anos depois, né, papel, uma opção de coisa, não tinha. E nós começamos insistentemente a moldar essa comemoração, foi assim. E pedimos uma sala para ela, não sei se recorda, começamos a convocar os colegas nas noites de sexta-feira, né? Indo para lá e relacionando cada um, e cada um foi contribuindo, dizendo: eu conheço fulano que trabalha comigo, que é irmão de fulano, e fomos colocando o nome, buscando essas pessoas. Em 2009, eu acho que no dia 8 de dezembro, alguma coisa assim, se eu não estou enganado, nós conseguimos fazer uma festa, a primeira turma do Colégio Batista que tinha saído em 79, né? Antes ninguém tinha feito, e depois também a gente vai ver para frente que estimulamos outras pessoas a fazer. Fizemos com
tudo que a gente pôde fazer, né? Fizemos jantar, fizemos Sessão culto, solene, sessão solene, homenagem aos descerramos uma professores, placa com o nome. descerramos uma placa lá com todo o nome, Ainda tá lá, fizemos, né? ainda Sim. está lá, é para estar, fizemos uma placa lá, né? Prestamos homenagem aos diretores, professor Figueiredo tal, professor Seu Zé, Emílio, seu A Zé, esposa do professor a Figueiredo, dona Calvi, Isa, Julinho, Calbi, Julinho, Otton, já Otton, falecido, professor Benedito, professor Dimas, não Professora é? Micaela. Professora Micaela, Micaela. O que nós pudemos seu fazer, porque Zé, seu Zé, né, com a Aquilo foi. caixa dele de Dona picolé, Socorro. Aquilo Dona ali foi. Socorro, né, Dona Socorro. Fizemos essa festa comemorativa dos 30 anos e, assim, isso ficou marcado na história, né? Ficou marcado. Isso estimulou pessoas de outras turmas pós 79 a também fazerem suas comemorações. O que é que vocês relatam dessa festa? Que lembranças vocês têm? Que emoções nós tivemos lá? Garcia. Antes da festa em si, eu me lembro que a gente estava. Não tinha. As redes sociais não estavam assim tão na fortes. época era só Orkut, eu acho. E É a gente mesmo. estava com uma É, dificuldade horrível de localizar as pessoas, né? Então, quando localizava alguém, a gente ficava. Aí dava para. Acho que Paulinho foi uma das pessoas que ficaram. Não sei, Sim, eu sim. fiquei também. Eu, de certo modo, também. Então, vez por outra, alguém ligava. E teve um colega nosso que me ligou. Ei, Garcia e tal. Olha, sou eu, Esclepíades. Um Aí, abraço para ele um também. abraço um pro abraço velho para Esclepíades. Esclepíades. Aí eu só que eu não lembrava de Esclepíades de jeito E nenhum, olha Porque que ele Paulo. era esse, da A. e olha Ele que era esse da A. nome é um nome bem singular. Morava na Eu lembrava do nome, mas não lembrava do rosto Sim. do velho Esclepíades. Morava na Iva Saldanha E também. nós chegamos para uma reunião lá no Colégio Batista e eu falei para a galera, Esclepíades vem aqui. Aí quando ele chegou lá na reunião, eu digo, pô, é a única pessoa que deve vir para cá, diferente das outras, deve ser Esclepíades. Esclepíades. O grande Esclepíades! Como se eu nem tivesse lembrado. Coincidentemente, era o próprio Sim. Esclepíades que É, tinha. e um negócio que na minha cabeça, a imagem de fulano era uma, né? 30 anos depois, É, quando a que eu gente falo que a gente encontra, recorda da pessoa na época era da outra. escola. Eu sei que conseguimos um convite da época, né, com o nome de todo mundo, melhorou um pouquinho, aí nós fomos entrando em contato, quem tinha ido embora e tal. Nós conseguimos reunir 112 pessoas de É cento e muita gente. vinte, né, de 120, né? Quer dizer, foi um- uma luta grande, mas um feito assim fenomenal para mim, né, no meu entendimento, Claro. Mas porque foi. reunir pessoas depois de 30 E anos, né, sem rede social, sem rede, sem contato nenhum. O nosso contato passou a ser informativo, não. Alguém informava que trabalhava, a gente ligava ah, e a pessoa ia, né? Uma das coisas assim que depois que eu comecei a me envolver com esse projeto aí que foi fantástico. E eu acho que esse projeto resgatou a nossa, porque a gente durante um determinado tempo da vida você cuida da vida, né? Sim, Da sim, vida, sim. da família, da tudo. E a partir desse evento, a gente passou a dar até a dedicação para o amigo também, Sim, de procurar. Era gostoso se encontrar sexta-feira lá, a gente fazia brincadeira, tudo tal, mas sempre com o objetivo de fazer a festa. E quando a gente conseguiu pegar as fotos, sim. aí, fulano, tu lembra de fulano na foto tal? Tanto que, né, a gente juntou aquelas fotos, tudo fez aquele, Fez um o CD, né? CD, a coisa toda tal. E esse resgate eu acho que foi tipo assim um novo renascimento É, né? Então, eu tenho muito nítido, assim, os meus encontros casuais com Garcia e contigo, a gente sempre manteve o sim, contato, sim, por conta até da atividade profissional, mas eu lembro que Garcia, a gente começava a conversar e era difícil se é, despedir, né? É. Geralmente era uma padaria aqui na Coama, aqui perto, e era a fase regueira dele, eu me lembro, que ele gostava das boinas, das sim. máquinas. E aí a gente ficava inquieto, né? Pô, Garcia, vamos mobilizar, e sempre aquela coisa, e olha, tá chegando. E diga-se, e ressalte um aspecto, né, Paulo, que foi o primeiro em 30 anos. Sim, nunca tinha Nós tido. nunca tínhamos nos reunido. E aí eu vou contar não sei se já confidenciei para vocês, E mas aí vai algo inédito aqui, né? nenhuma turma tinha feito, Então, antes de 79. algo pessoal e revelador, é até engraçado. Eu tinha um sonho recorrente que eu devia
uma disciplina no Colégio Batista. Eu já com professor, doutor, eu sonhava com isso, que é como se eu tivesse que voltar no Batista porque eu fiquei reprovado numa disciplina. Foi com aquele E professor? eu não era específico, não lembro, Ah, mas eu me recordava voltando para aquela parte antiga, Sim, que que eu me lembro que a gente passava ali naquele corredor quando chovia, que a gente sim, balançava, sim. mas eu voltava para aquela escada antiga e tal, e aí eu acordava. E por incrível que pareça, acredite, depois que nós fizemos o encontro, eu parei de sonhar. É como se meu subconsciente me cobrasse alguma que coisa, coisa, né? né? Que E aí legal. eu lembro que tem um colega que eu não vou dizer o nome, mas ele vai se acusar, que um dia disseram assim, poxa, a hoje disse assim, eu não aguento mais esse fulano de tal. Ele só vive que ele está em êxtase, que ele está em êxtase, que ele está em êxtase. Acho que ele compôs até uma música, não foi? O êxtase? Não, mas na verdade foi isso mesmo. Nós ficamos em estado de É, graça, cara. era assim. Eu passei assim, realmente uns 2, 3 dias Aquele encontro foi imerso maravilhoso. naquelas memórias, na alegria de rever as pessoas, entendeu? Infelizmente, algumas situações delicadas, Sim, como os 2 colegas acabaram falecendo, né? A gente não vai sim. citar os nomes aqui, mas nós sabemos do quê. Mas, enfim, foi um. E aí vamos aqui citar e parabenizar Luiz Cláudio Cachá, Luiz Cláudio Ana Catiá, Virgínia, na Virgínia. Porque eh, vai até, me ajudando aí. é até ruim. Joserina, no dia, Joserina é fantástica, né, né? todos ajudaram, na Paulo Kiki, que ajudaram bastante na parte de organização, né? Sim. Na São, verdade, houve um envolvimento muito grande. Cada um que É isso que eu ia chegava, dizendo. Foi é, um trabalho em equipe foi um muito trabalho muito bem grande, muito coordenado, grande. assim, espontaneamente, não né, teve assim um Não, líder, não não, é? não, não. Mas as pessoas tomaram suas posições, não é? Suas funções espontaneamente. É. Quem corria atrás de alguém corria, quem relacionava, relacionava, quem entrava em contato, entrava, né? Quem foi no Colégio Batista pedir as coisas, o espaço, né? Quem organizou essas coisas, fez de livre e espontânea vontade. Nós levantamos recursos, né? Recursos, Vendendo camisa e o DVD que Garcia pediu para gravar, né? eu Doou fiz a a, digitação, a aquele arte, a negócio coisa, tudo todo botando lá. as fotos Garcia dele, Garcia gravou, gravou. doou para a gente É. sem, assim, a gente não queria usar recurso próprio, a gente queria levantar um recurso, sim, não Engraçado que é? a facilidade com que, quer dizer, não foi fácil, sim, nunca mas as foi. coisas se Mas encaminharam, se né? Foram encaminharam. 6 meses a gente se É. reunindo, seis Não, e o meses. que o Garcia levantou ainda agora é importantíssimo. A gente não tinha rede social. Não tinha, não E já tinha. em 2019, com rede social, com tudo, foi uma dificuldade, né, Paulo? Foi. 10 anos Incrível. depois já foi. 10 Fizemos a anos depois, Ah, segunda, né? ficamos a na segunda, segunda. agora precisamos abrir E a terceira tá muito parênteses, difícil. e essa a gente pode contar, certo? Primeiro dizer que as resenhas pós-reuniões eram melhores do que as É melhor reuniões, do que né? tudo, né? A gente ficava ali horas rememorando. Era. Mas tem uma muito boa que você estava na reunião, não sei se tu estavas nesse dia. Claro que tava, eu sei qual é. Nós estávamos reunidos com a diretora, Ah, não, esse não. e aí começamos a perguntar, e aí fulano de tal vem? Marquinhos foi em várias, Marcos Brandão foi em várias, Luiz Cláudio. Aí alguém mencionou assim, e demônio não vem? Aí a diretora gritou de lá, misericórdia! Aqui o demônio não habita, isso aqui é uma casa abençoada. Aí alguém disse, não, senhor, o demônio é É o o colega nosso. grande Dedé. Eu disse assim, poxa, mas por que você chama ele de demônio aí, Paulo? Quando a senhora conhecer, a senhora vai entender por que eu chamo ele de demônio. Um abraço para ele. Um abraço para Dedé, vulgo demônio. Então, as nossas lembranças foi assim, para mim, né? Foi um divisor de águas, né, dessa Aí foi. festa de 2009. Ninguém nunca tinha feito. A partir daí, as pessoas começaram. Aí começaram a ter notícia, não é? Começamos a ter notícia de outras turmas que fizeram. E E aí, outros colégios e também. outros colégios, exatamente, né? E Então, outros eu colégios abro também. também aqui para os colegas do Colégio Batista também, que estiverem vendo, né, e se lembrando tendo as suas lembranças também, que se eles quiserem marcar para vir aqui contar as experiências do Legal. Colégio Batista, né, Ah, que contar as bacana, Paulo. festas que eles fizeram, né, quero também, se for possível, trazer as meninas aqui da nossa turma para elas contarem a experiência dela, né? Porque tem espaço para todo mundo, mas vou trazer aquelas que se dispuserem. Então, nesse período de 2009, que nós passamos 6 meses nos reunindo toda sexta-feira lá, buscando informações, até que o colégio foi sensibilizado, o Colégio Batista, e resolveu se inserir também, porque isso para o colégio foi importante, porque nunca ninguém tinha feito, nunca nenhuma turma tinha feito.
isso deu uma projeção muito boa para o colégio. Não que o colégio precisasse de Sim, sim. projeção, mas assim, como integração social, né, de ex-alunos comemorando 30 anos de ter saído, de ser estudado no Colégio Batista, numa homenagem ao Colégio Batista. A homenagem Porque não às foi vezes para tinha aquelas nós. reuniões só dos alunos fora, Não, não tinha aquele envolvimento institucional. exatamente, nós né? fizemos questão de fazer no Isso, Colégio Batista, exatamente. né, no auditório, no pátio, né, no Que infelizmente auditório. não era mais original, mas É, aqueles bancos que eu me lembro, que de vez em quando eu e Garcia, o professor Garcia, Emílio dizia permaneço. Exatamente. Então permaneça, era só uma Permaneça. palavra. o nosso objetivo não foi uma homenagem para nós, Isa, foi uma homenagem para o Já colégio. diferente da festa de 2019, que já foi Nós fizemos este no nossa, Colégio né? Batista, É, mas a primeira, essa daí, foi emblemática, né? é. Assim, algo para homenagear o lar que é na vida, como é que é? Outro lar que na Outro vida lá que na encontrei. vida Na vida eu encontrei, né? Era uma parte da nossa vida que a gente passou lá. Mas é a Quem, gratidão que todos temos, né? exato, quem passou lá aqui, como nós três aqui, Ferrinho, 2 anos depois, nós passamos 12 anos da nossa vida, praticamente todos os dias. Algumas fases da vida de manhã, 13, né? 13, são 13. acho que 67 a São 13, 79, são 13, são 12, 13. né? Não, Mas as contas direito, não, porque era 67. jardim pré, 4 anos do ginásio, é isso? Não, 67 a 79. 4 anos do primário, 3 do científico, 4 do do ginásio, ginásio e 8. 3 do científico. Não, tinha jardim pré. Jardim pré. Jardim e pré. Quando não é 13? Acho É que 13. Não sei, faz as contas aí. Acho que sim. Então, assim, as fases da nossa vida, as Eu pensei melhores 11. fases, É 13. as melhores fases, né, foram passando no colégio, né, até sair para outro lugar que não foi tão importante para nós. A faculdade foi importante, nos formou profissionais. No entanto, o Colégio Batista foi responsável pelo nosso caráter. Exato. Paulo, olha como é interessante essa tua observação. Se a gente parar para pensar que nós estudamos 11 anos, 12, no meu caso 11, no de vocês 13, e a gente depois passou 30 anos praticamente Sem se ver. sem se ver, ou vendo esporadicamente, e de repente a gente se reencontrou, fez o que fez, né? A festa homenageou o colégio e tal, e de lá para cá já se passaram mais 20 anos. Exatamente. Incrível. Mas, né, acho que É que na verdade, Não é 20, essa não? 10? convivência. 2009 para cada quantos anos? Tu que é bom de Não, matemática. eu fiz área da saúde. Não, Garcia. não é comigo. Garcia podia ser o que quisesse. Garcia. Esse é muito Engenheiro, facetado, muito facetado. Tanto que resolveu ser ator. 2024 para 2009, quantos anos? 9, 19, já são 10 aí. 20, 21, 22, 23, 24. 15 anos. 15 anos. Passaram 15 anos. Né? Então, por fazer 50 anos, nós vamos ver se a gente Mas o que eu faz estava também. dizendo é o seguinte, que essa permanência aí de 13, 12, 11 anos, enfim, a maioria, criou uma conexão Sim. que mesmo nos encontros esporádicos, claro que existem exceções, mas a alegria de rever o colega. Isso é Sim, verdade. sim, sim. Às sim. vezes até como a gente falou, podia não lembrar o nome, né? E existe aquele colega que só lembrava do apelido e começou a gritar o apelido do cara, né? Sim, Você sim, lembra sim. dessa Não história? lembro, não. Dentro do supermercado. Não, era Manuel, eu tinha outro pseudônimo. Não E lembro. aí, Isso hoje dá problema. É verdade. tem hora que é melhor parar por aí. Então, assim, depois que nós fizemos essa de 2009, nós combinamos fazer 2019, Foi. que já foi um pouco mais difícil, parece que Mas mesmo assim nós insistimos, né? insistimos, Fizemos, né? mas foi bacana. Então vamos ver se a gente Vamos faz. agradecer aqui também as colegas, As Joselina, colegas, que eu sim. falei. colega Magali, Ana Magali, né? O Paulo, eu e a Glória. Glória. Então, Fizemos Primeira dama, primeira dama. insistentemente, né? Mas vamos ver se a gente faz um esforço para 29. 2029, nós fazemos 50 anos, né? 50 anos. 50 anos a gente faz. Vai lá que com a saímos. nutróloga, nutricionista para ver o cardápio. Vamos ver, Leva o né? pessoal da Bota área SAMU, médica. bota Da SAMU. médica, exatamente. Esperando. Tem que ter rampa Então, ou pessoal, nós elevador. estamos quase no final. Eu tinha sugerido ao Paulo que a gente abreviasse esse tempo e fizesse a cada 5 anos.
Porque 10 anos é muito, né? E a gente parar para pensar que Muito otimismo, muito otimismo. muito otimismo. E se a gente parar para pensar que de 2009 para cá a gente já perdeu alguns colegas, né? E colegas que nos eram muito queridos, né? Então, eu acho que se a gente tentasse, que isso aqui seja mais uma Pronto, semente para, pontapé né? inicial. É isso E aí. já que você abriu espaço para chamar outros colegas, eu acho que isso é que não Sim, pode ficar só com um, com dois, tem que fazer mesmo essa, exatamente, né? exatamente. Exatamente. Então, estamos quase no final, mas, Garcia, mais alguma consideração que tu queres fazer? Assim? Eu vou contar um detalhe aqui que eu não poderia deixar de contar. Miranda, Mirandinha, Mirandinha, aula de física, microcúmulo. o velho microcúmulo. Deus o tenha, que já encarnou já. Foi, é? Eu não sabia. Aula de física, Ferrinho. E tinha um problema que ele não estava conseguindo resolver. E aí eu falei para Mirandinha, Mirandinha, ele não vai conseguir por aí, eu acho que ele não vai sair, não. Aí Mirandinha disse, eu não sei Discreto, não, Garcia, discretíssimo. fala para ele que ele não vai. Isso falando Resolver. alto da turma, Paulinho. Resultado, aí ele virou para mim, Garcia, e aí? O que foi aí? Então, pessoal, o senhor vai atrás de Miranda. Aí ele continuou, tirou a calculadora, tentou resolver, não conseguiu. Eu falei, Miranda, não vai sair. Aí Miranda, rapaz, Garcia, diz pra ele, pô, vai dizer pra mim. Aí ele, vem cá, Garcia. Ele me chamou pra ir lá responder. Aí eu respondi. E a galera falou assim, Sidney, professor, pegue sua maleta e vá pra casa. Rapaz, eu fiquei traumatizado com aquilo. Quando eu comecei a dar aula, que foi no ano seguinte, né? Eu comecei a dar aula no ano seguinte. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou pagar. Eu Se tu vou... não tivesse ido, não Não tivesse por tive, mas assim, eu maldade. fiquei com a consciência Sim, pesada. sim. Digo, rapaz, um aluno deve fazer isso comigo para eu sentir na pele aquilo que. Mas graças a Deus Não, não, não teve, não né? teve E isso. acho que no fundo ele pensou que ia te deixar constrangido. Ele não esperava que tu fosse lá e respondesse. É, Ele se ferrou. Era o bullying que a gente fazia, no caso, era esse tipo, né? é. Era testando a capacidade do outro, né? Para ver até que É, ponto ele suportava, né? Uma pressão, né? Acho que é verdade, Mirandinha na zoeira Era. total. é verdade. Paulinho, fora aquelas. A gente termina dia de sábado, quando a gente passou até aos sábados, no terceiro ano, terminava a aula, a gente ia tomar cachaça e tocar violão. Sim. E aquelas rodinhas de. A gente fazia roda e ficava um perguntando pro outro. Conteúdo, né? Conteúdo. E o cara Era que não acertasse pegava um bolo. um bolo. Ah, rapaz, É, né, Paulinho? parece que a nossa visão de futuro era o vestibular. O monstro para nós era o Era. vestibular. É, A gente estava focado nesse negócio de vestibular, tudo girava Cara, em torno de vestibular, não é? terceiro ano, né? Lia Terceiro ano. jornal, É. assistia a algum eu, programa, então, eu para vou se te dizer atualizar. uma coisa com toda honestidade. Eu tinha dois grandes objetivos. Acho que o primeiro era o esporte. É, tu sempre foi muito ligado, né, Porque velho? eu e Luci, estudávamos eu, Lucide e Marley. Nós íamos bem cedo no terceiro ano, íamos para a biblioteca, estudávamos até 11, 11 e meia. Aí em casa almoçava, quem ficava, ficava direto e voltava, porque em casa era o seguinte: você quer praticar esporte, mas as notas têm que estar boas. Sim, sim. E era o nosso último ano de tentarmos o título, porque quando nós fomos para Paraíba, nós fomos terceiro lugar, aí para Brasília, terceiro lugar de novo, e no final do ano, um pouco antes do vestibular, teve o Campeonato Brasileiro, primeiro Campeonato Brasileiro Juvenil, e nós somos campeões brasileiros. Então, assim, eu já estava com a alma lavada, né? Pô, o vestibular vai ser o bônus. Bônus, E graças a Deus deu tudo deu tudo certo. certo, O né? meu filme ia queimar legal em casa. Não era nada. É, mas eu me lembro que eram os dois grandes objetivos. Eu não sei se também isso me deu uma certa leveza de não entrar Foi. muito pressionado para o vestibular. Agora, a Garcia tem uma história interessante da mãe dele na hora de decidir qual carreira seguir, né, cara? É aquilo que tu disseste bem, bem enfaticamente, que é a realidade de todos nós, né? O poder não só de persuasão, mas De de como conduzir a coisa, conduzir, né? né? A das mães da É gente. porque eu perguntei para ela, mãe, o que que eu faço? Não sei. Acho que cada um teve um processo Mãe, desse, não é né, Garcia? possível que tu nunca tenhas pensado naquilo que tu queres que eu faça. Não, eu nunca pensei. Aí passei para medicina, passei para engenharia civil, fui para o interior, não fiz a minha matrícula de engenharia civil. Quando eu voltei, mamãe disse assim: meu filho, e engenharia, tu fizeste sua matrícula? Eu digo, ixi, mamãe queria que eu fizesse engenharia.
Digo, mãe, não fiz. Não tem como fazer mais engenharia. Eu digo, pronto, agora lascou. Mamãe queria que fosse engenheiro, agora não dá mais. Digo, mãe, não tem. Já perdi, agora outro já deve ter Pega a vaga. pega a vaga. Aí sai. Então agora eu já vou poder falar o que eu sempre quis que tu fizesse, que era vendo? medicina. Tá vendo? Não, e o lado bacana de Olha não o te arrudeio. não te colocar pressão, né, cara? Isso Não é colocar bacana. pressão. É. A Aí generosidade. depois ela disse que quem ia trabalhar com quem de Sim. fato foi, és tu, meu filho. Como é que eu ia querer que tu fizesse isso ou aquilo se quem ia trabalhar lá era tu? Vocês lembram de um teste vocacional que nós fizemos no terceiro ano Eu lembro, científico? Lembra disso? lembro. Tu lembra? Não, eu não lembro. Eu não Tu lembro lembra, Paulo? vagamente, Tu lembra, Paulo? mas eu Aquela lembro. que Sapão perguntou. Se nós supôssemos. Pergunta, mãe. Falar Meu de Deus. sapão, eu me lembro. Essa tem que ser contada para ficar registrada, da piscina. A da piscina No auditório, né? no auditório. Tu lembra dessa? Não. Que ficava aquela história de vamos contribuir para a piscina. Pra piscina. Tu estava do lado dele, então conta aí. Tá. Essa vale a pena. Porque tu tem mais detalhes do que eu. Não. Tanto que eu não estava nem lembrando. Ei, Paulo, tu lembra, né? Lembro, A a gente gente no auditório lá e tinha aquela campanha, teve uma campanha já no terceiro ano, a gente Vale a já- pena só lembrar que o auditório era semanal. semanal. Sim, Tinha assembleia. Assembleia semanal. A gente tinha que ir para o auditório em fila, sentar todo mundo nos bancos aqui. As meninas à as direita e os meninos à e os esquerda. meninos à esquerda. É. A gente sentava ali, né? E tinha um momento de reflexão, não era de oração, era de reflexão. Aí o professor Emílio começava, o professor Figueiredo, quem fosse, o professor O Iraçu. Ubiraçu, que era o pedagógico, né? Diretor pedagógico. É, Sou e a Emílio, gente era ficava ali, disciplina. quietinho ali, aquele período, né? E isso era uma coisa assim, se a gente parar para pensar, até que um belo dia a gente todo mundo baixa, alguém joga Uma bomba de murrão. não, um Rolo de papel. rolo de papel higiênico no ventilador e o bicho começa plop, 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 plop. Não era para aplaudir, Não depois da era pra, leitura da palavra, a gente aplaudia. não é? A gente vê assim, História de são sapão, só coisas vai ficar que, Essa registrado. foi só uma adendo. mas são coisas que marcaram nossa vida, né? Assim, e a gente na época achava aquilo talvez chato, mas que moldou nossa vida. Moldou nossa Totalmente. vida. Enfim, Gilson, né? A gente estava lá e já terceiro ano para sair, para nós não, assim, não, nosso conceito não interessava contribuir para algo que nós não fôssemos usufruir, no caso a piscina. E Gilson perguntou, levantou a mão e queria fazer uma pergunta e disseram para ele perguntou se a gente, quando saísse do colégio, podia tomar banho na piscina. Logicamente que foi, claro que pode tomar. E ele se incomodou e eu acho que perguntou para alguém do nosso lado, pergunta de novo, ele levantou a mão e perguntou, a gente pode trazer um amigo para banhar com a gente? Lá saiu, foi convidado para sair do Ele auditório. perguntou 3 vezes se podia trazer um irmão, um parente e por último amigo. Exato. Aí você saia. As pessoas que estiverem vendo esse programa aqui agora, muitas coisas eles não vão entender, Não, é. não é? Mas são histórias da nossa vida, de colégio, entendeu? E cada um tem as suas histórias também, né? Cada um dos seus colégios que estudaram. Infelizmente eu não banhei nessa piscina, eu acho que nenhum da gente, Nenhum. mas eu tive o privilégio de há uns anos atrás, eu acho que já faz mais de meu filho, né, o Sim. Gabriel, o mais novo, ter ido lá na piscina do Colégio Batista e ter ganho uma medalha lá nadando, né? Então já valeu a Já pena valeu o a que eu pena contribuí. contribuir, né? Então, pessoal, quais são as suas considerações? Vamos lá, Ferrinho. Rapaz, eu fiz uma besteirinha bem aqui, bem pouquinha, Sim. e eu não vou nem ler tudo, não, vou ler só essa partezinha aqui, e que é uma homenagem não só ao Colégio Batista, mas uma homenagem à nossa amizade, né? Sim. É, é assim, mesmo que as pessoas mudem e as vidas se reorganizem, os amigos devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em comum, somente por compartilhar as mesmas recordações. Pois boas lembranças são marcantes e o que é marcante nunca se esquece. Uma grande amizade, mesmo com o passar do tempo, é cultivada assim. Os amigos que são leais dão a mão e dão guarida, mas poucos são esses tais que duram para toda a vida. Obrigado a vocês aí. João Inácio, quais são as tuas considerações? Bom, primeiro, Paulo,
te agradecer pela Também. oportunidade, né, pela iniciativa. E é sempre muito bom revê-los, né? E é natural que agora, na verdade, não é um encerramento, porque nós temos muita coisa por viver ainda, né? E outros encontros, né? Mas assim, é sempre há uma carga de emoção muito grande, Sempre. de assim, até mesmo da convicção do quanto nós somos felizes, né? E somos agraciados, né? De termos preservado essas amizades, né? E tem um amigo nosso contemporâneo, Pablito, Sim, né? Que ele disse que ele tem a teoria do interruptor, né? Que ele disse que as verdadeiras amizades são como um interruptor desse. sim. Desliga por um momento, E volta lá. apaga a luz, mas na hora que reacende, é o mesmo brilho, é a mesma intensidade. Legal. Então, eu acho que conosco, de uma maneira muito singela, é como eu quero exemplificar essa energia, essas convergências que nós temos, né? Eu, agora mais recentemente, tenho tido o privilégio de participar até de sarau musical com meu poeta, compositor e amigo, que a gente, de forma muito humilde, né, se aventura cantarolar Tá vendo? algumas peças da Canta MPB, bem pra né? caramba. Tá vendo aí? Então é muito bom, é um Escondeu privilégio, isso a vida é um toda. É privilégio. uma pena que não seja em Goiânia, senão te dá uma dupla logo. Em Goiânia, todos eles fazem É. dupla, né? Bacana. Então, mas nós fazemos duetos de vez em quando. Rosa Azul já fizemos. Garcia, o que que quais são Te as tuas agradecer considerações? do fundo do coração, né? Por mais essa honra e privilégio de estarmos juntos aqui e agora nesse podcast maravilhoso, né? Maravilhoso. Conexão Diálogo, o nome ficou show de bola e faço isso do fundo do coração, meu irmão. Muito obrigado. E eu quero que esse encontro se renove por várias vezes, como aí eu faço uma pequena homenagem ao velho Furtado, porque ele me estimulou a ler. É. E aquele livro Memórias Póstumas de Brás De Brás Cubas Cubas, tinha um trechinho que eu gravei, que diz assim: as botas apertadas são uma das maiores venturas do mundo, porque fazendo doer os pés, dão aso ao prazer de as desalçar. Então eu espero que esse nosso encontro renda aquilo que uma bota apertada rende a quem as desalça. Que a gente sempre tenha o mesmo prazer e satisfação. Paulinho, só me permite aqui mandar um abraço, que eu não poderia cometer Sim, essa, sim, para o nosso irmão Pedinho, Dona Regina, sim. casal do fundo de quintal, que Abraço, Bem Pedinho. lembrado, bem sempre nos lembrado. recebem Pedinho, com muito carinho, com uma energia maravilhosa. Show, João. Pedinho e Regina, Que a gente não seja injusto, que tem vários outros colegas também, né? E eu achei muito bom a tua iniciativa de abrir o espaço, né? Uma sugestão de colocar no nosso grupo, que nós temos o grupo do WhatsApp, falando sobre o Conexão e Diálogo. Sim, né? sim. Às vezes eu fico constrangido em Não, fazer alguém, você não tem mais alguém idade para estar constrangido. pensando Quando a que eu gente quero passa dos me 60, promover, não é Quando a verdade. gente passa dos 60, constrangimento é uma palavra que não cabe no nosso dicionário. É Apesar, né? É verdade, é verdade. Então, eu queria agradecer também a presença de vocês. Vocês sabem a alegria que nós sentimos toda vez. A quinta série não sai de nós, né? Nem que a gente queira. É algo que está intrínseco em nós. E eu não quero que saia mesmo. Eu quero sempre ser uma criança alegre, né? Ser essa coisa da vida que já é tão difícil da gente levar, mas levar a vida com alegria. Muito obrigado a presença de vocês. Certeza que nós vamos ter outros momentos desse aí, assim que sempre que a gente sentir vontade, sentir desejo, não é? Fica aberto para vocês também, qualquer coisa, divulgar. Nós agradecemos a presença de quem, a nossa equipe, Robson, Alan e Vitória, como sempre disponíveis para nós, com toda a dedicação deles aí, fazendo, vamos publicar assim que for possível. Agradecer vocês. Abraço, Deus abençoe. amigos. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil.
Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.